Josué, capítulo de número 6, versículo de número 1 diz assim: Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, tenho dado na tua mão a Jericó, e ao seu rei, e aos seus valentes e valorosos. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, mais uma vez, ó meu Deus, nos colocamos diante de Ti em oração, pedindo a Ti neste momento, ó Pai, que então venhas falar conosco. Alegra, Senhor, os nossos corações, falando, Senhor, aquilo que precisamos ouvir da Tua parte. Fala, Senhor, conosco, transforma as nossas vidas com o poder da Tua palavra. É o que nós te pedimos e por isso já também te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Glórias a Deus. Santo e eterno é o nosso Deus. Esses dois versículos que nós lemos trata de um diálogo entre Deus e Josué. Vamos tentar entender, ou vamos criar um pano de fundo, vamos relembrar a história até este momento, para que a gente venha entender o que está acontecendo. E eu gostaria que todos dessem atenção à mensagem de Deus, porque a mensagem, ela é para atender ao coração de todos. Então, preste atenção, deixa Deus falar contigo, esquece um pouco do que está do seu lado, do que está fora da igreja, e dê atenção total ao que o Senhor quer falar contigo, porque afinal de contas, se nós não dermos ouvido ao que o Senhor tem para nos falar, as nossas vidas permanecerão como estão. Amém? Israel havia sido libertado do Egito. E por 40 anos peregrinaram pelo deserto, até que todos aqueles homens que tinham idade de guerrear fossem trocados. Aquela geração tinha que se acabar, porque eles haviam desobedecido à voz de Deus, porque haviam desacreditado no poder de Deus para entregar a terra de Canaã a todos eles. 40 anos se passam. Israel havia peregrinado durante 40 anos para que se cumprisse a vontade de Deus sobre a vida deles. E eles então, neste momento, estão prontos a começar a tomar posse da terra de Canaã. Vejam que antes deles estarem diante de Jericó, que é o cenário em que eles se encontram, que Josué e toda a nação de Israel se encontram, todo esse povo havia visto o poder de Deus mais uma vez, fazendo um milagre que aos olhos dos homens é impossível. A nação toda de Israel, cerca de mais de 2 milhões de pessoas, precisavam atravessar o rio Jordão. E Deus fala para Josué: Josué, manda que os sacerdotes peguem a arca do concerto, e então eles sigam adiante, e ao pôr os pés nas águas, criará-se então uma grande muralha de água, e o rio irá parar de correr. E mande então que os sacerdotes fiquem no meio do leito do rio, para que toda a nação de Israel passe em terra seca. E isso aconteceu. E eles então se encontram, se deparam. Eles tinham sido abençoados por Deus, eles haviam dado o primeiro passo para tomar posse dessa terra prometida. Mas de repente, eles atravessam o rio. Eles acabam de observar a grande bênção de Deus, o grande milagre de Deus. Mas após esse grande milagre, eles encontram a primeira
barreira para tomar posse de Canaã. Isso nos faz compreender que Deus, Ele nos promete grandes coisas para as nossas vidas, e muitas das vezes o primeiro passo é dado de uma forma esplêndida. As maravilhas de Deus são observadas, mas aquele momento passa, e de repente nós nos deparamos com grandes muralhas, como essa que a nação de Israel encontra após ter atravessado o Rio Jordão. E Deus então fala para Josué: Josué, Jericó está totalmente fechada, ninguém entra e ninguém sai. Mas Josué, olha, eu tenho dado Jericó na tua mão. Orecanta na suianda labalas. Te canta lá suianda lamas. Deus entregou a bênção na tua mão. Somente creia e siga de forma obediente as ordens de Deus. Quando nós nos deparamos com as barreiras que nós temos na vida, nós precisamos buscar a orientação de Deus. E essa é uma das grandes razões pela qual, quando nós estamos na casa de Deus, temos que dar total atenção à palavra dele, para que então nós venhamos ouvir a orientação de Deus em como nós devemos agir na nossa vida. Atravessar o Rio Jordão em salvo, nós atravessamos, recebemos a salvação através do sacrifício de Jesus. Pode ter sido difícil chegar até aqui, mas Deus abençoou. E a muralha que você pode estar vendo diante de ti agora pode ser grande, mas entenda que o Senhor entrega nas tuas mãos. Somente obedeça, siga à risca aquilo que Ele te ordena. Busque sempre a orientação de Deus. Se parece estar difícil continuar essa caminhada para tomar então posse da terra de Canaã, busque a orientação de Deus. Busque ouvir a voz dEle, que Ele irá te instruir em como agir. Busque ouvir a voz de Deus, que Ele fala. Da mesma forma com que Ele enviou o seu anjo para falar com Josué nesse ponto. Deus envia anjos seus, pessoas escolhidas por Ele, para poder falar contigo e te dar orientação da parte de Deus. Quantas e quantas vezes Deus manda alguém aqui em cima trazer-te uma orientação de como você deve se portar para conseguir tomar posse de toda Canaã. Outro passo importante para você tomar posse da terra prometida, ou tomar posse da bênção de Deus prometida, é você manter a presença de Deus na sua vida. Deus fala para Josué assim: Josué, está vendo essa grande muralha que tem aí em frente de você? Está vendo isso aí tudo? Está tudo entregue na tua mão. Somente me obedeça. Manda os seus valentes armados na frente. Manda sacerdotes com trombetas feitas de chifre de carneiro, e também a arca da aliança. E durante 6 dias vocês vão de manhã bem cedo se levantar e dar uma volta em torno desta cidade, em torno desta muralha, sem dar um grito, sem falar nada, somente obedeça. A arca da aliança,
que representa a presença de Deus em meio ao seu povo, tinha que estar junto com eles 6 dias. E no 7º dia, então, os sacerdotes deveriam tocar a trombeta 7 vezes. Eles deveriam rodear por toda aquela cidade, por toda aquela muralha, por 7 vezes. E na 7ª vez, então todo o povo deveria dar um brado, deveria dar um grito, que ao som desse brado, toda aquela muralha então iria cair por terra. E o povo então, de onde estivesse, deveria invadir a Jericó e tomar posse de tudo. A arca do concerto representa a presença de Deus em meio ao povo. Ao povo de Israel não era dado o Espírito Santo como é dado a nós. Ao povo de Israel, a presença de Deus estava materializada naquela arca, naquele objeto. Na sua vida, na minha vida, a presença de Deus está clara através do poder do Espírito Santo, ou da presença do Espírito Santo em nossas vidas. Porque quando você aceitou a Cristo como seu Salvador, Ele enviou para você, enviou ao seu coração o Espírito Santo para que viesse fazer habitação em você até o último dia. Então, não abandone a presença de Deus na sua vida. Não entristeça o Espírito Santo. Não volte a cometer os pecados que antes você cometia. Você hoje é uma pessoa lavada e remida pelo sangue de Cristo. Não volte a se sujar com todo tipo de impureza do pecado. Deixe as palavras blasfemas para o mundo. Deixe a sensualidade para o mundo. Deixe o pecado para quem é do mundo. Você agora é uma pessoa salva por Cristo. Mantenha a presença de Deus viva em você através do Espírito Santo. Uma outra necessidade é manter-se obediente à orientação, para que aquelas muralhas caíssem. A nação de Israel simplesmente tinha que obedecer a Deus, porque Deus havia determinado que aquela nação ou aquela cidade estava entregue nas mãos de Josué e todo o seu exército. O que eles precisavam fazer? Obedecer a Deus, rodear a cidade, obedecer a Deus. 6 dias rodeando a cidade, 6 dias sem dar um pio. Somente no 7º dia deveriam agir e esperar o agir de Deus. Uma outra questão muito importante que nós devemos observar é que quando nós recebemos uma promessa de Deus para uma bênção, quando recebemos de Deus a orientação de que vamos ser abençoados por Ele, precisamos ser pacientes e aguardar dentro do seu tempo determinado. Lembre-se, Deus falou: vocês vão rodear uma volta durante 6 dias, e no 7º dia então eu entregarei aquela cidade nas suas mãos. Em alguns casos nós buscamos a Deus por um milagre, e em alguns dos casos o milagre acontece de forma imediata, como por exemplo quando Pedro e João entram dentro do templo e eles estão passando pela porta chamada Formosa, e ali então encontram um aleijado, e eles chamando a atenção daquele aleijado, eles dizem: olha, não temos prata nem ouro, mas o que temos, isso lhe damos. Levanta e anda. O milagre foi de imediato.
em alguns casos, os milagres demoram um tempo maior para que aconteça. Quer ver um outro exemplo? Daniel. Daniel busca Deus em oração. Daniel busca Deus em oração. E durante 21 dias, a resposta da oração não é dada. Em alguns casos, o milagre vem de forma imediata. Em outros, é no tempo de Deus. Lembre-se que quem é soberano é Deus. É Ele quem determina o que vai acontecer e quando vai acontecer. O que nós precisamos é aguardar no Senhor a bênção. Nós estamos aguardando o arrebatamento da igreja há quanto tempo? Mas é no tempo de Deus que isso vai acontecer. O que nós precisamos então fazer é permanecer firmes e fiéis a Deus para que o milagre aconteça. Existem pessoas que desistem tão rápido. Existem pessoas que não conseguem aguardar as promessas de Deus se cumprirem, porque acham que o tempo está demorando demais para passar, esquecendo-se que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como que um dia também. Somos nós imediatistas e queremos que Deus venha agir em nossa vida como se Ele fosse o gênio da lâmpada. Queremos alguma coisa, então esfregamos a lâmpada e dizemos: eu desejo tal coisa, e Ele então de pronto Ele tem que atender. O nosso Deus é soberano, e quem determina e quem escolhe o que fazer e quando fazer é Ele. Temos que nos contentar em sermos abençoados por Ele. Temos que nos contentar em que as bênçãos dEle aconteçam sobre as nossas vidas segundo o propósito dEle. Aleluia. Se Deus te prometeu e ainda não aconteceu, entenda que é necessário persistir. É necessário permanecer firme nas promessas de Deus. Seguindo esses passos, seguindo as ordens de Deus, buscando a orientação de Deus, mantendo a presença de Deus, aguardando o momento certo de Deus, a nação de Israel conseguiu uma vitória que até nos dias de hoje é relatada, como está sendo relatado agora. Foi algo tão fantástico, tão inacreditável, que vários exploradores, arqueólogos, tentaram desmentir essa história que a Bíblia relata. Mas cada vez que algum dito especialista tenta rebater o que as Escrituras dizem, são obrigados a se curvar diante do fato e então reconhecer que Deus realmente é maravilhoso e cumpriu tudo que está escrito nessa Escritura. Foi descoberto vestígios dessas muralhas, e dizem que nessas muralhas, elas não simplesmente eram um muro de separação entre a cidade e o deserto. Esses muros eram habitações. Raabe, uma prostituta, uma mulher que tinha tudo para ir para o inferno, porque se prostituía, porque tinha sua vida
uma vida de nível baixo, vendia o seu corpo para ter dinheiro, mas por reconhecer o poder de Deus, por reconhecer que Deus era com a nação de Israel, se converte a esse Deus maravilhoso, e então ela dá esconderijo para os espias que foram verificar como era a cidade, e depois faz com que eles passem pelas muralhas, ela desce eles pelas suas janelas, e eles então voltam para o grupo, para o lugar onde estava acampado o exército de Israel. Essa mulher se converte a esse Deus e aceita então viver em favor desse Deus. E a Bíblia nos fala que Deus teve tanta misericórdia dela, que a sua casa não foi destruída quando foi dado um brado, a sua família não foi morta a fio de espada como todo o restante dos habitantes da cidade de Jericó. E mais ainda, ela foi tomada como esposa por um dos soldados. E a Bíblia vem citar o seu nome novamente lá na genealogia de Jesus, mostrando que ela foi a bem-aventurada por Deus, fazendo com que o seu nome permanecesse nas Escrituras Sagradas e através dela também viesse o Salvador. Ela representou o Salvador desses dois espias, e através da sua semente, de seus descendentes, Jesus também nasceu. Para Deus não há impossível, não há pecado que não possa ser perdoado, e não há milagre que não possa ser feito na vida de quem se arrepende, na vida daquele que aceita ser de Deus, viver para Deus, levar uma vida segundo o seu propósito, segundo a sua vontade. Essa mulher fez a boa escolha, e a sua casa não foi destruída, e a sua família permaneceu viva, e a sua descendência foi honrada por Deus. Quando nós cumprimos as ordens de Deus, quando nós primeiro buscamos a orientação de Deus, quando nós permitimos que Deus permaneça na nossa vida, quando nós nos mantemos obedientes à vontade de Deus, às ordens de Deus, e quando nós somos pacientes, aguardando o momento de Deus, as muralhas que foram levantadas contra a sua vida e contra a minha vida vão cair por terra, porque assim Deus determinou. Se você acha que está difícil, se você acha que essa muralha está intransponível, compreenda que para Deus não há impossível. Compreenda que para Deus não há muralha que fique de pé quando Ele quer derrubar. Somente permaneça firme e fiel a Deus até o fim, e você verá então a glória de Deus, e você ficará de boca aberta, vendo qual é o agir de Deus. Mas lembre-se, é como Ele quer e não como nós queremos. É da forma como Ele quer e não como nós queremos. É no tempo que Deus quer e não no tempo que nós queremos. Se o tempo de Deus coincidir com o seu tempo, glórias a Ele. Mas receba as promessas de Deus e viva como se essa bênção de Deus já houvesse acontecido na sua vida. Porque uma vez o Senhor tendo dito, Ele cumpre. Como diz as Escrituras, como diz Deus através da sua palavra,
diria eu, e não cumpriria. As muralhas estão grandes, em nome de Jesus, cairão por terra. Em nome de Jesus, as muralhas a partir deste momento irão cair por terra, e você verá a vitória em nome de Jesus. Oh Deus de poder e de glória, nós te somos gratos, Pai. Somos te gratos, Senhor. Receba a vitória em nome do Senhor Jesus. Receba a vitória.